queridos, paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 5. Leiamos a partir do versículo 1 que diz: Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. João é o apóstolo íntimo de Jesus, o que mais demorou a morrer, se tornou o que mais sofreu, e o que mais sofreu foi aquele que retornou ao pé da cruz, enquanto todos estavam trancados. Ele havia fugido com os outros, todo mundo fugiu, mas ele voltou. Ele viu o Cristo crucificado, sangrando, ferido, febril. Jesus disse no evangelho que leva seu nome, João, no capítulo 21, que ele viveria até ver o Cristo vindo na sua glória. E ele viu em Apocalipse 1, Jesus veio a ele em glória. O mesmo João que o viu crucificado e fraco na cruz em nosso favor, o viu glorificado no Apocalipse 1. Ele tem uma instrução de Cristo de escrever o que vê às igrejas da Ásia, atual Turquia. Até o capítulo 3 tem endereços de igrejas na terra, pois o contato é rápido. Ele recebe a visão, escreve a carta e endereça as igrejas para confrontar os causadores dos problemas nas igrejas e apresentar soluções. No capítulo 4, muda-se o tom, muda-se o ambiente. Ele não está mais na terra, Cristo vindo a ele. O capítulo 4, versículo 1 diz que ele ouve, recebe uma ordem. E a ordem é: sobe aqui, e eu lhe mostrarei as coisas que depois destas coisas. O que são estas coisas do capítulo 4, versículo 1? São as coisas que sucederiam às igrejas dos capítulos 2 e 3. Sobe, pois eu vou te mostrar as coisas que depois destas, ou seja, há uma ordem cronológica e sucessiva. Depois das experiências dessas igrejas, tem muita coisa para acontecer e eu quero te mostrar, porque eu não faço nada sem antes revelar aos meus servos. Então sobe aqui que você vai ver muita coisa. Quando ele está ouvindo a ordem para subir, ele é capacitado no versículo 2 a subir. E logo foi arrebatado em espírito, e eis um trono.
e um assentado sobre o trono. Ele tenta agora explicar quem está no trono. E como ele está num ambiente celestial, escrevendo a quem está num ambiente terrenal, ele vai tentar facilitar a linguagem para a nossa compreensão. A palavra que ele mais usa desde o capítulo 1 para nos explicar o que ele está vendo no Filho e no Pai é semelhante. Por quê? Porque ele procura coisas que brilham na terra para conectar ou exemplificar, ou explicar o brilho da glória que ele vê no céu. Então ele usa pedras preciosas para que os leitores tenham uma noção do brilho da glória de Deus. Se a gente puder fazer isso, faça na sua mente comigo. No capítulo 4, ele vê um trono, que é o trono do Pai. No capítulo 4, a glória é para o Pai. Aí no capítulo 5, ele começa vendo o trono do Pai. E depois ele vê o outro trono, versículo 6, que é o trono do Filho. No capítulo 4, o Pai é adorado. No capítulo 5, o Pai e o Filho são adorados. Eu não estou dizendo que há dois tronos. Essa separação pedagógica é para dizer que ambos têm governo, ambos são divinos e são adorados e identificados, cada um com a sua pessoalidade. A autoridade do Pai é honrada no 4, a autoridade do Filho é honrada no 5. Só que João subiu com essa promessa: vem que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Aí ele é arrebatado, ele é levado ao céu, à sala do trono. Quando ele chega na sala do trono, o que ele diz no versículo 1? Olhei na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono e tem um livro, escrito por dentro e por fora. No tempo de João, o livro é o registro. E se está na mão do rei, o rei sabe do que tem no livro. E esse registro revela as intenções do rei para com o seu reino. Se toda a terra pertence a Deus, e o livro da história está na mão do rei da história, e o livro está selado, logo pertence só a ele. Só que João tem uma promessa: vem que eu vou te mostrar. Quando ele olha para a mão do Todo-Poderoso, o livro está fechado, selado, ainda está escrito assim: selado com 7 selos. E ninguém, nem no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, pode abrir nem olhar. O que João vai fazer? Chorar. Por quê? Porque uma promessa não lhe está sendo cumprida, mas o céu está dramatizando, para que João veja como que o céu controla tudo. Um drama é estabelecido para que ele se assuste. E a crise de João é a crise de impotência de todos nós. Porque olhando para o livro, ele sabe que ali está, simbolicamente falando, a história da humanidade. Ali está o futuro de tudo e todos. E crente é curioso. O Senhor nos prometeu no capítulo 4, versículo 1, que ele saberia, e agora o livro que lhe dá a oportunidade de saber o futuro está fechado. Ele vai chorar. E essa é a crise de alguns que estão me escutando aqui. Você olha para o mundo, está em pé de guerra. O mal triunfa, a violência cresce, o terrorismo ameaça,
as guerras se tornam cada vez encarniçadas. As famílias cada vez barbarizadas, bombardeadas, e os jovens se perdendo nas drogas, na imoralidade. Se você parar para refletir nisso, para olhar essas coisas, você vai chorar. E a pergunta é: para onde o mundo está indo? Que rumo as coisas estão tomando? Aí você olha para as igrejas, falsos pastores, falsas pregações, falsos crentes, falsos profetas, falsos mestres. E às vezes você já chegou a dizer: eu acho que os ateus têm razão. Eu acho que os desigrejados têm razão. Tu deu uma crise e tu disse: eu acho que o PT está certo. Para falar um negócio desse tem que estar em crise, irmão. Para dar razão à influência das trevas, para pensar de tal modo, você está em crise. E quem nunca entrou em crise? Você vai aos hospitais públicos, você vai nas faculdades públicas, você anda pelas ruas. Falta verdade, falta justiça, falta amor. E agora? Polícia, político, pastor. Os 3 P's que a cada dia caem em descrédito, dos quais dependemos. Políticos, policiais, pastores. A família, que é a matriz, a master, para uma sociedade bem desenvolvida, está tudo confuso. Você nunca chorou? É isso que João está vendo. A história está travada, a história está selada, e ele quer saber, porque como é no nosso tempo, no tempo dele também era. Se você já leu o Romanos 1, é uma leitura do mundo, é a leitura do que a igreja enfrentava. Tem como projetar Romanos 1 para mim, por favor? Veja se não é igualzinho o tempo em que vivemos. 21. 1:21. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles se acham inteligentes, mas são tolos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Idolatria, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pessoas adorando o bicho. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Onde houver um país idólatra, se desenvolve o pecado contra a ordem natural das coisas, a saber, a homossexualidade, pelas concupiscências de seu próprio coração. O que é o que é a concupiscência? Desejo descontrolado. Deus entregou os seus desejos do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Veja se não é como o tempo que a gente vive. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Qualquer igreja que se prostra perante imagens de escultura está aqui dentro. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Qual será o futuro das famílias, meu Deus do céu?
Semelhantemente, os homens deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E que punição é essa? Deus permitindo sua vida espiritual se degradar, suas paixões se inflamarem. É juízo de Deus em uma nação que vira as costas para Ele. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Olha isso como é a nossa nação e o mundo: injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, gente que odeia a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Sabe, a criação de coisas que destroem famílias, destroem saúde, destroem a paz. Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. É o tempo que João vivia. Era o que a igreja primitiva enfrentava: insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte quem faz essas coisas, e não somente quem as faz, mas quem aprova. Não é somente quem vive na prática desses pecados que está debaixo do juízo de Deus, quem aprova. A caneta do juiz, a caneta do governador, a caneta do prefeito, a caneta do presidente, quem aprova? Você que diz que é normal, você que diz nada a ver. Não é só quem faz, quem aprova. Não é só quem faz, quem dá like. Não é só quem faz, quem põe a mãozinha. Não é só quem faz, é também quem diz: viva a sua vida, amiga. Viva a sua vida, mano. Você que aprova. Você está debaixo do juízo de Deus. E o texto diz que esse tipo de gente é passível de morte. É o texto. E eu não estou no Antigo Testamento, eu estou no amor. Eu estou na carta da graça, Romanos. Esse era o tempo de João. Aí você pensa que o nosso tempo é difícil? Por isso que João chora: Senhor, olha como é que estão as coisas. Para onde isso vai? Quem está no controle? Quem vai mudar? Como é que vai mudar? Então a gente tem uma grande pergunta: quem é digno de desvendar o futuro e apresentar a solução? Tem alguém no céu? Lá tem Gabriel, lá tem Miguel, lá tem arcanjo, lá tem serafim, lá tem querubim, lá tem Pedro, lá tem Paulo, lá estava Maria. Desculpa aí os católicos, até a Mary já estava lá. E veio a pergunta: quem é digno? E a rainha não se apresentou. Por quê? Porque ela não é digna. Paulo não é digno, Pedro não é digno, Papa não é digno, anjo não é digno, só é digno de controlar a história. E agora nós temos uma grande constatação: ninguém é digno. Versículo 3. Nem no céu, nem os crentes na terra, nem os que morreram, que estavam debaixo da terra. Aí o espiritismo se dá mal. Ninguém pode abrir o livro nem olhar. Ninguém pode explicar o futuro. Ninguém pode controlar a história. O que o crente faz? Chora. Eu chorei. Tem gente aqui preocupado com o futuro. Eu cheguei na nossa igreja, pastor Jean, tinha um jovem assim, cabisbaixo, olhando assim pro teto, e a gente estava em construção. Falei: você está pensando em quantas telhas tu vai dar?
Aí ele, não, eu estou triste. Eu falei, eu percebi. Se ofertar for te entristecer, deixa isso quieto, meu filho. Ele disse, não, é que eu sei que eu vou ficar velho. Ah, eu falei, você não quer ficar velho? Não, ele, não. Eu falei, então morre. Morre novinho. Aí ele, pois é, mas se eu morrer eu vou para onde? Falei, ai meu Deus, agora eu vou ter que pregar escatologia pro menino. É só uma ilustração de que o futuro nos preocupa. Eu morei só, em cima de um quartinho, dentro de um quartinho, em cima do prédio da nossa igreja, num bairro chamado P-Norte, Distrito Federal. Uma cama de solteiro, a banca dos meus livros. E todo Natal eu procurava um orelhão para ligar para minha família. E dava congestionamento. Natal, tanta gente ligando uma para as outras. E eu ia distante procurando o orelhão. E quando eu conseguia achar o orelhão, eu voltava para o meu quartinho. Eu ficava triste, pensando no meu futuro. Quando verei meus pais? Quando meus pais verão minha vida mudada? Eu dormia atravessado, pensei que tinha crescido, aí eu voltava para a cama normal, eu via eu pequeno. Aí eu pensava, eu não cresci não, quem vai casar comigo desse tamanho? Eu me preocupava com o futuro. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Aí, para ajudar os meus pais na Bahia, eu tive que trabalhar no Lava Jato e fazer um supletivo, porque não tinha como estudar normal. E eu dizia, como será o meu futuro se nem escola normal eu consigo fazer? Tem que fazer um supletivo, trabalhar no Lava Jato para ajudar meus pais na Bahia. Aí eu comecei a estudar teologia, fui atrás da faculdade. A faculdade disse, você tem 15 anos, é só a partir do 18 que você pode fazer esse curso avançado. Aí eu fui atrás do pastor que me deixou morar no fundo da casa dele. Ele dizia, você trabalha no Lava Jato e eu te deixo morar aqui no fundo. Aí eu falei, eu preciso fazer uma faculdade teológica, mas eu não tenho idade para isso. Porque eu ficava preocupado com o meu futuro. Eu sabia que a ciência, que a teologia é ciência. Se descobre coisas novas na teologia com o passar do tempo. Aí eu disse a ele, faz o cadastro no seu nome. Aí ele disse, mas o certificado vai vir no meu nome. Eu falei, sim, mas o conhecimento é meu. Aí o pastor Eduardo Ribeiro fez o cadastro no nome dele. E eu pegava os livrões assim, ficava respondendo, estudando até 4 horas da manhã. Ia fazer supletivo pela manhã e trabalhava à tarde no Lava Jato e à noite ia pregar. Mas sempre me preocupei com o meu futuro. Talvez isso esteja intimidando você, te fazendo chorar, te fazendo desanimar, porque você não tem perspectiva. Alguma enfermidade, alguma situação que travou sua mente, travou o seu ministério, travou sua profissão. Eu não sei, mas escute o que eu vou lhe dizer agora. A história mostra que para os gregos a história é cíclica. Para os ateus a história não tem sentido. Mas quem lê Bíblia diz, a minha história está na mão de Deus. E Ele tem o melhor para mim. Eu posso não entender o que está acontecendo agora, mas eu vou entender depois. Deus tem o melhor para mim. Isso me dava o consolo. O que, pastor? A soberania de Deus. É isso que João vai aprender aqui. O digno é procurado e vai ser encontrado. Quando o digno é procurado, quando ele é encontrado, no versículo 5, João chora. Aí um dos anciãos, que é um grupo, uma classe de ministros do céu, diz, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Jacó profetizou que Jesus seria o leão de Judá, que Judá teria um leão. E quando você lê Apocalipse 5, o ancião diz que o leão da tribo de Judá é Jesus. E o ancião ainda diz assim, a raiz de Davi, porque ele é rei, ele é descendente de Davi. E
ele venceu. Onde? Na cruz. Por isso que ninguém foi achado digno, porque só um venceu o pecado, só um venceu a morte, só um venceu o diabo. Ele venceu para abrir o livro. Em outras palavras, o ancião está dizendo, ele venceu para controlar a história. Ele venceu para revelar a história. Ele venceu para provar que nada está fora do controle dele. Se a soberania de Deus não sarar a sua ansiedade, você ainda não conhece o seu Deus. Ele venceu para isso, João. Quando o digno é encontrado, nós somos consolados e o medo do futuro acaba. Quando o digno é encontrado, o que vem pela frente? Como será o meu amanhã? Como será a minha velhice? Aí vem a voz dele, não chores. Eu tenho na palavra os princípios que vão te nortear em cada fase da sua vida. Aqui ele nos instrui a vida de solteiro. Aqui ele instrui a vida a dois. Aqui ele nos instrui como obreiros. Aqui ele nos instrui a sermos servos. Aqui ele nos instrui no casamento, na velhice, na eternidade. Ele revelou o seu plano a nós. Cabe a nós buscarmos, entendermos, nos abrirmos para a sua revelação. João não tinha revelação completa. Nós temos. Não chores. Tem jeito. Seu conhecimento é limitado. As circunstâncias são ilimitadas. Mas há uma solução, João. E quem é a solução? Jesus. Versículo 6. Olhei e eis que estava no meio do trono. A solução para consolar João é saber que o Cordeiro de Deus está no trono. Não sei o que disseram, não sei o seu passado, não sei o que decretaram, não sei que tipo de xingamento liberaram, não sei se você errou mesmo ou não, eu só sei de uma coisa: está no trono e ele tem as rédeas da sua história, e nessa noite ele te consola dizendo: eu mudo histórias, eu escrevo histórias, eu preservo histórias. Está no trono. E esse que é visto no trono, olha a posição dele, no trono, porque ele é rei. Vi no meio do trono um cordeiro. Por que ele é apresentado como cordeiro? Porque ele é o Salvador. Ele deu a vida por nossos pecados. Seu pior problema é pecado. Se ele tem solução para o pior problema, que é pecado, esse outro problema que você está enfrentando e está vivendo é nada para ele. O pior ele já venceu. O pior, eu vou repetir, o pior ele já venceu. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seu problema com a eternidade já foi resolvido. Se você é salva, se você é salvo, para que se desesperar? É a palavra de consolo de Deus para a sua vida hoje. Se ele já venceu o que te lançaria no inferno, não há guerra maior do que essa. Eis aqui no trono o Cordeiro de Deus, como havendo sido morto. Jesus está com a marca da cruz no corpo. Por isso que ele é apresentado como o Cordeiro que tem a marca da morte. Foram as marcas que Tomé viu e tocou. Tem 7 pontas. Para você pode ser estranho, mas para João, 7, número 7 e pontas tem um significado. 7 pontas, 7 chifres, um cordeiro no meio de um trono. Está na cara que isso não é normal. Um cordeiro no centro de um trono com 7 chifres. Na mente de João, o entendimento é rápido. Como se chegar eu e o Davi Sasser, olha a roupa dele e olha a minha roupa. Tu olha e diz: pastor cantou, acabou.
causa da cultura. É fácil entender, sim ou não? Então, na cultura joanina, quando ele vê um cordeiro no trono, ele já está dizendo, é cordeiro, mas reina. Segundo lugar, quando ele vê 7 chifres, ele já entende, esse cordeiro tem todo o poder. O poder desse cordeiro é pleno. Não é mais o cordeiro que o soldado com a lança fere o seu lado. Não é mais o cordeiro que as pessoas zombaram, esbofetearam e cuspiram. Não é cordeiro na cruz. É cordeiro no trono. É cordeiro com poder. E o que ele disse em Mateus 28? Foi-me dado todo o poder. Só que João não vê só toda a autoridade no trono. João não vê só o cordeiro com 7 pontas. Ele diz, e ele tem 7 olhos. Imagine que coisa linda. Um cordeiro em pé no meio do trono com 7 chifres. Aí João olha mais, ele tem 7 olhos. É a simbologia do Apocalipse. Para tu é coisa estranha. Para tu, se prepare quando tu chegar no céu e perceber que os anjos não é como tu pensa. Tem anjo que aqui é rosto de homem, aqui é rosto de leão, aqui é rosto de boi, aqui é rosto de águia. As asas são cheias de olhos. Os 2 pés são direitos. Serafins ardem em fogo. E tu fica aí com esses anjinhos de bochechinha rosadinha. E agora ele vê o cordeiro que além de 7 chifres tem 7 olhos. João entendeu o que você vai entender agora. Olha, além de ter todo o poder, ele tudo vê. Eu não sei se isso já está te consolando, irmão. Ele tem 7 olhos. O que são os 7 olhos, João? Os 7 espíritos enviados por toda a terra. O que é 7 espíritos? É a cétupla manifestação do Espírito Santo. E o que é a cétupla manifestação do Espírito Santo? O envio perfeito, o envio pleno. Porque o Espírito Santo do Antigo Testamento vinha sobre um, mas não vinha sobre outro. Só que depois da morte de Cristo na cruz, ele foi enviado plenamente. Onde tiver um crente, ali o Espírito Santo está. O que João está explicando é, ele é onipotente, 7 chifres, e ele é onisciente, 7 olhos. Pastor, o que isso tem a ver com o meu futuro e com os meus problemas? É que o seu Deus pode tudo e sabe tudo, só confia. Você não está entendendo nada agora, mas você vai entender depois. E de uma coisa eu tenho certeza, Deus vai surpreender você. Eu gostei desse glória a Deus lá atrás. Quando João vê isso, que top! Me empresta essa cadeira. Traz o livro. Põe a cadeira aqui, de frente para cá. Volta lá, pega seu trono. Coloca aqui. Pega seu livro. Senta lá. Mão direita, o livro é na mão direita, está escrito destra. Mão direita. É. Esse é o pai. Eu não combinei com ele, tá nervoso. Aqui está o pai. Eu vou repetir porque só ouvi 3 aleluias. O pai. E o cordeiro. Aí João, preocupado com a história e com o futuro, está vendo lá o cordeiro e ele já está começando a se consolar. Sabe, criança?
Só que ele só viu as características de quem resolve o futuro e controla. Só que agora Jesus vai mostrar que ele tem o poder sobre o futuro. Tu está preparado para dar glória? Próximo versículo. Veio, tomou o livro da destra do Pai. Obrigado. O cordeiro se levantou, foi lá na mão do Pai, pegou o livro e começou. Eu sou digno, João. Eu venci, João. Eu estou no controle da história, João. Ah, irmão, você, nós nos preocupamos, é normal. Mas se você abrir o Apocalipse, ele está dizendo: não é a política que tem a última palavra, não é Satanás quem tem a última palavra. Um dia ele vai silenciar os discursos dos homens, e só a palavra dele vai prevalecer sobre tudo e todos. E eu encerro quando você entende que ele está no controle. Olha isso. Versículo 8. Os animais, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, tendo harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. Quando você entende que só Ele controla a história, que não adianta arrancar os cabelos, xingar, gritar, desesperar, você só ora. Vou te mostrar mais uma coisa. É para lá que vão as suas orações. Se eu te disser que suas orações chegaram lá, você se acalma mais um pouquinho? Clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes. João, tô no controle. Você chora e vou te mostrar que as orações dos santos está tudo aqui, João. Sabe por quê, João? Você escolhe desesperar ou orar. Pela oração você vai entender: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que vai chegar a minha vez. Estão cheias das orações dos santos. E eles começaram a cantar: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Um anjo perguntou quem é digno. Diga: um anjo. Obrigado. Um anjo perguntou quem é digno, mas na hora de responder quem é digno, todos os anjos cantam: digno és de tomar o livro e abrir o selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Quando você compreende que Deus está no controle da história, você entende uma coisa: eu preciso ganhar almas, porque Ele comprou. Mas quem atrai aqueles por quem Ele pagou o preço somos nós. Então, ao invés de se preocupar com o futuro, por que você não se entrega para mudar a vida das pessoas? Você está muito preocupada consigo mesma, muito preocupado consigo mesmo, porque você não está exercendo a sua missão. Estamos andando quilômetros para chegar na igreja, mas não conseguimos atravessar a rua para evangelizar o vizinho.
Esqueça um pouco de suas angústias. E como que eu faço isso, pastor? Sarando outros. E a mensagem que sara a vida do outro é: Jesus derramou sangue por você. Você vai descobrir o seu propósito servindo a sua igreja. Você vai descobrir o seu propósito servindo o seu Deus. Você está preocupado, como é meu futuro? Você está preocupado, o que será o meu amanhã? O que importa é o que você está fazendo agora. Quando você descobre que Ele está no controle, você simplesmente faz a sua parte como igreja. Deixa que Ele fará a parte dele como Deus. E agora encerra com todos os anjos adorando a Cristo. E reconhecendo que a história não corre sem limite. Como que a gente entende isso e se submete à vontade soberana dele? Orando e evangelizando, falando com Deus e falando de Deus. Vem comigo, falando com Deus e falando de Deus. Isso vai sarar seu coração. Ore e evangeliza. Você está dentro de um plano. Se você é crente, você está dentro de um plano de alcançar a humanidade. Qual o meu propósito? Qual o meu propósito? Qual o meu propósito? Eu vou perguntar: tu é crente? John Wesley disse assim: todo crente deve estar preparado para duas coisas: morrer e pregar. Spurgeon disse: se você é crente e não evangeliza, você não é um cristão, você é um impostor. Eu estou pregando para sarar a sua ansiedade. Ore e evangelize. Abrace a causa da sua igreja.